Bom, como se diz hoje em dia, primeiramente, fora Temer. Boa noite, companheiros e companheiras. Nós estamos aqui no ato de apresentação de um manifesto que já circula, e até pela maneira como já se sugere, numa situação muito difícil. Em situações difíceis, às vezes a gente tem uma tendência a recorrer à emoção, manter o otimismo revolucionário, se me permite, face à adversidade. Cada um de vocês já passou por uma situação difícil. A forma de superar essas dificuldades ao longo da vida, se vocês me permitem compartilhar, é claro, manter o otimismo e a convicção que tem boa dose de emoção dentro, mas, sobretudo, recorrer à razão. Para alguns está fora de moda, mas eu, nesse ponto, continuo adepto a 100% da razão. Primeira coisa a dizer que para a classe trabalhadora nunca foi fácil. Alguém pode ter pensado que tinha ficado fácil. Que a gente ia dessa para uma sociedade de outro tipo, de socialista, como uma mancha de óleo se espraiando lenta e continuamente. Mais lentamente, talvez, do que muitos quisessem, mas certamente contínua, sistemática, ia chegar lá. E, na verdade, era o que ele estava vivendo, era um interregno. E um processo que, historicamente, se a gente ampliar, sempre teve altos e baixos, sempre enfrentou enormes dificuldades, das quais a que a gente enfrenta hoje é parte. Razões para o otimismo devem ser buscadas na nossa própria organização. Assim como as preocupações inquietas. Mas é diferente enfrentar a adversidade desorganizado, de ter uma casa sem teto nem janela, que você pode reconstruir. Que é como eu hoje aproximaria o PT. Vejam que, com todas as dificuldades, o PT está formalmente unido em torno da bandeira do Fora Temer. Em segundo lugar, não é uma coisa isolada. Poderia ser, mas não é. Na realidade, todos sabemos o papel impagável que a CUT desempenhou desde o princípio do ano passado, em particular, para confrontar a moleza do PT naquele momento e, sobretudo, a ofensiva que nunca parou contra os direitos e contra o próprio PT. Então, o fato das duas organizações, eu estou sendo bem limitado, porque existe um movimento de moradia, existe um movimento sem terra, existe um movimento estudantil, mas eu estou indo ao que eu considero essencial na situação. O fato das organizações existirem, como os problemas que a gente conhece, é a primeira razão racional para ser otimista na situação. Ora, a situação não é fácil. Há 12 milhões de desempregados nesse país. Em 100 dias de, aspas, governo do usurpador, ele, é verdade, anunciou mais do que realizou, mas o que ele anunciou é suficiente para deixar qualquer um preocupadíssimo. A reforma da Previdência, o desmantelamento da CLT, a venda, por assim dizer, né? Desmantelamento do marco regulatório do pré-sal, a adoção de uma série de medidas de dita austeridade, como do teto de despesas, que na verdade visa aprofundar o compromisso com o pagamento da dívida. São todas medidas negativas que o usurpador se comprometeu. E os líderes que suportam, carregam nas costas o usurpador, líderes empresariais, não têm pejo de dizer que o exemplo é a reforma do Código do Trabalho francês, porque se lá agora pode trabalhar 80 horas, porque não pode trabalhar 80 horas no Brasil. Eles têm um motivo para fazer essa comparação,
porque eles pensam na chamada competitividade das empresas no mercado mundial. Nós temos o mesmo motivo para fazer a comparação de outro ponto de vista, lembrando que as centrais sindicais francesas anunciam para o dia 15 de setembro próximo a resposta ao Código do Trabalho esse que eu mencionei, que prevê essas 80 horas. Então a história ainda não está escrita. Mas a situação no Brasil é difícil. A Lava Jato continua e ninguém sabe até onde ela poderá chegar. É claro que o Senado, que se prepara para julgar o impeachment da presidente Dilma, possivelmente vote por maioria um mandato ilegítimo, que vai prosseguir sendo ilegítimo, para o Temer. A luta ainda não terminou, mesmo se essa possibilidade existe no horizonte. Eu acho que ao longo do debate vai se voltar a esse tema. Dia 29 há uma nova mobilização nacional. Mas nós precisamos estar cientes dessa possibilidade no horizonte. Possibilidade que eu digo com honestidade. A carta que a companheira Dilma publicou essa semana não é que não reverte, porque carta nenhuma reverteria nada. Mas não ajuda a reverter. Na medida em que ela foca uma proposta de pacto nacional, cujo eixo é a competitividade das empresas, exortando trabalhadores e patrões a se concertar para esse fim. Ora, essa proposta, vamos dizer, é uma espécie de fio que atravessa os últimos anos de governo. Ora aparece, ora o movimento sindical faz desaparecer, ora volta, ora a inquietação das próprias classes dominantes gera uma marginalização. Essa proposta existe e ela não é uma saída para essa situação. Eu, pessoalmente, deixo aqui como contribuição, acho isso até mais grave do que o equívoco do plebiscito, que foi escolhido pela imprensa, não só pela imprensa, por setores políticos e sindicais também, como a grande bandeira dessa última carta da presidente Dilma, proposta de plebiscito sobre a qual, digo assim, bem à vontade, tem a mesma opinião do presidente do partido, Rui Falcão. Plebiscito é um golpe no próprio mandato da Dilma. Consultar o povo, se ele quer, é como se ele não tivesse quisto. Em 2014, no segundo turno, de maneira clara, categórica e retumbante, escolhendo um programa contra outro, que não se deveria colocar em questão, seria golpear aqueles 54 milhões. Companheiros, a situação é difícil, mas a luta está à frente, não às nossas costas. A reforma da Previdência é uma ameaça a ser concretizada. A venda do nosso petróleo, quebrando o marco regulatório do pré-sal, é uma possibilidade colocada à nossa frente, assim como a revisão da legislação do trabalho, terceirização e tudo mais. Não é por acaso que a CUT discute o problema da greve geral, creio que no debate essa questão vai voltar a aparecer. E quando eu digo que isso está à nossa frente, não é porque eu subestime a gravidade de um governo ilegítimo que está postergando essas medidas que eu mencionei, esperando o voto no Senado, imaginando que vai vencê-lo para então consumá-las. Eu não subestimo isso. Ao contrário, é grave. Mas eu não tomo isso, vamos assim falar, o primeiro tempo do jogo, como resultado do jogo e do campeonato inteiro. Vejam que, nesse cenário de perseguição contra o PT, apesar de tudo, o PT vai estar presente em mais capitais disputando a eleição do que na eleição de 2012. A eleição não vai ser fácil. A mudança das regras, que tiraram o financiamento empresarial oficialmente, porque, na verdade, a gente sabe que empresa nenhuma vai se abster de influir para favorecer o candidato que ela prefere, fala das grandes empresas. Mas, ainda assim, como se diz, cercado, porque vai disputar essa eleição. Pode parecer pouco, mas não, numa situação como a que a gente vive, o simples fato de se apresentar, disputar, é um elemento que é um ponto de apoio para afirmar uma continuidade de um partido que começou a ser construído, foi duramente golpeado, mas não acabou. Claro que se nós estamos aqui é porque a crise desse partido é grave. Se nós estamos aqui sob a bandeira da reconstrução, é porque a crise desse partido é grave. Foi gravíssima a decisão
tomada em nenhuma instância partidária, mas nos fatos, em que metade da bancada votou num homem do DEM para presidente da Câmara, a pretexto de combater um mal maior, que era o candidato do Cunha. Quem conhece a história, se não conhece, posso lhes contar. No regime nazista tinha áreas diferentes. Tinha, inclusive, luta política entre as fações. E sempre você pode achar uma ala mais à direita do que outra, porque isso não tem limite. Aliás, a esquerda também. Isso não tem limite. Então, o critério de apoiar um nazista contra outro, sinto muito, não constrói, destrói, confunde. Mas talvez mais grave do que essa decisão despropositada, felizmente metade da bancada não votou, se retirou, mas talvez mais grave que essa decisão despropositada é o primeiro turno dessa mesma eleição para presidente da Câmara, que foi em 2 turnos. No primeiro turno, o partido seguiu entre 4 alternativas diferentes, o que mostra um risco, né? Risco de desagregação, companheiros e companheiras. E a desagregação, ou a divisão atropelada do PT dessa forma, não é uma ajuda aos trabalhadores. É uma ajuda a que se consume o golpe da classe dominante contra o próprio partido, a partir daí os sindicatos e movimentos, os interesses das massas trabalhadoras. Mas também é verdade, eu preciso dizer isso, não seria honesto se não dissesse, que o uso do cachimbo deixa a boca torta, não é verdade? Então, nessas mesmas eleições, por exemplo, no Paraná, pelo que eu estou informado, em 33 municípios o PT está coligado com o PSDB, com o DEM e com o PPS. Para só falar de um estado. Um companheiro nosso, aliás, nosso da coordenação do diálogo, apresentou um recurso à executiva, veremos. O uso do cachimbo deixa a boca torta. E, ao mesmo tempo, também não seria honesto se não dissesse, há resistência em todas as correntes do partido político. Agora nos aproxima da desagregação. E eu quero deixar bem claro em todas as correntes. Eu não aceito, se me permite, se eu estou sendo politicamente incorreto, eu não aceito essas novas virgens que diz que nunca, elas nunca. Quando a gente sabe que entre as novas virgens tem ministros, governadores de estado, parlamentares à penca. Então, faço questão de dizer, por uma questão da honestidade, que a resistência a esse curso do partido, numa palavra de conciliação, não preservou nenhum grande bloco do partido, entre as correntes internas. E acho que as condições se reúnem, dolorosamente as condições se reúnem, para que a gente tire as conclusões necessárias. Eu vou ser bem concentrado nas 2 principais conclusões que, da minha parte, eu submeto à discussão dos companheiros. A primeira é a gravidade do erro que foi, quando chegamos ao governo, finalmente, em 2003, não ter tomado a iniciativa da reforma política numa Assembleia Constituinte nesse país. Erros na vida todo mundo vai cometer. Não tem todos a mesma importância. Mas façamos uma reflexão. Por que será que na Bolívia se fez uma Assembleia Constituinte? Por que será que na Venezuela a primeira coisa que o Chávez fez foi convocar uma Constituinte? Por que no Equador o processo começou e passou por uma Constituinte e eu não estou querendo julgar o resultado do processo? Mas a necessidade de avançar na via das transformações levou nesses países vizinhos, para não falar de experiências históricas centenárias, não sei onde, parar do nosso tempo aqui do lado. Por que será? E por que será que no Brasil não? Acaso as instituições do Estado brasileiro não são igualmente produto da dominação imperialista secular, da colaboração submissa da classe dominante? E não é evidente que elas têm que ser reformadas, não no fim, mas como primeiro passo para um processo de reforma? Espero chegar à revolução. Então, o balanço da conciliação de classe, o PT, partido fundado para mudar isso tudo, está sendo mudado ele mesmo, antes de ter começado a mudar isso tudo. Eu me refiro não aos programas sociais, eu me refiro não a uma série de conquistas e direitos que nós ampliamos nos últimos anos e defendemos, mas eu me refiro às grandes transformações, à estrutura da propriedade da terra,
a estrutura da distribuição de renda, a profunda desigualdade e injustiça que caracteriza a nossa sociedade e que é o motivo pelo qual o PT foi fundado. Combater isso. Então, se me permitem, essa é a primeira conclusão aqui lá, chega de conciliação. Segunda questão ligada a essa é o regime interno de funcionamento do partido. O uso do cachimbo deixa a boca torta. Lá pelo meio da nossa história, o PT existe aí há mais de 30 anos, no meio da nossa história, nós reformamos, para pior, contra-reformamos o estatuto do partido, introduzindo a chamada eleição direta, com o voto em urna, que, atrás de centenas de milhares de filiados formais, trouxe para dentro do partido os piores hábitos das instituições corruptas, das eleições movidas a dinheiro, onde o poder econômico dizia antes da eleição qual ia ser o resultado, e todo mundo sabia qual ia ser o resultado nacional, com pequenas dúvidas ou interrogações. Então não haverá uma reforma do partido necessária na imprensa, na nucleação, no trabalho de organização dos jovens, das mulheres, dos negros. Não haverá nada disso se não começarmos por mudar a forma de representação interna que está consolidada nesse chamado PED. Não haverá reconstrução do partido sem eliminar um cupim, que os fundamentos são bons. Eu não estou propondo refundar o partido. Se propusesse refundar, ia buscar outro fundamento. Propondo reconstruir algo que existe, porque os fundamentos são bons. Mas o cupim está comendo. Então, isso é o sentido da reconstrução. Termino aqui sem passar do tempo, espero, exortando todos aqueles que simpatizarem com essas ideias a nos ajudar, na sequência, a disseminá-las pelo nosso país, a partir da estrutura do próprio partido e na relação dele com os movimentos. Muito obrigado.